Fala galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo a gente vai falar sobre as empresas Petrobras, PetroRio e sobre o petróleo. Você já conhece as maiores crises deste segmento? Então fica nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai abordar hoje. Não se esquece que a gente preparou um PDF, você pode ir no link da descrição do vídeo, clicar e baixar esse PDF que tem um pouco mais, inclusive até uma história mais detalhada sobre a empresa Petrobras, PetroRio e sobre também o petróleo. Além disso, a gente fez um comparativo dos indicadores entre essas empresas para você analisar qual é a que está mais vantajosa para você investir o seu dinheiro no petróleo. Não se esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, aperta nesse botão aí, a gente quer conquistar 200 mil inscritos aqui no canal do Eu Quero Investir. E ativa o sininho para receber notificações de quando tem vídeo novo e siga a Eu Quero Investir nas redes sociais. E não se esquece, hein? Segue aí o Luiz Razia também, @LuizRazia. Primeiro a gente vai falar da Petrobras. Petrobras é uma empresa de capital aberto e tem o seu acionista majoritário, o governo federal. Ela teve o seu início, então, no movimento popular chamado O Petróleo é Nosso, ainda na gestão do então presidente Getúlio Vargas, em 1953, que através da Lei 2004 estabelecia o monopólio estatal do petróleo. Junto ao Conselho Nacional do Petróleo, criou-se então o Petróleo Brasileiro S.A., a nossa querida Petrobras. Somente em 1954 foi constituída a sua sede da Petrobras no Rio de Janeiro e, naquele ano, a Petrobras produzia cerca de 1,7% da capacidade de consumo nacional do Brasil. Durante o período do regime militar, ainda foram construídas novas refinarias de oleoduto e gasoduto, ampliando ainda mais a atuação da Petrobras aqui no Brasil. Em 1997, o presidente em exercício Fernando Henrique Cardoso sanciona a Lei 9.478, em 97, onde a Petrobras passa a competir com empresas nacionais e estrangeiras, encerrando um período de 40 anos exercendo o regime de monopólio sobre a exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil. Em 2007, então, a Petrobras confirma a descoberta da camada do pré-sal para extração de petróleo, que foi uma das maiores descobertas do mundo e da última década. Em janeiro de 2021, o valor de mercado da Petrobras é avaliado em 385 bilhões de reais. A PetroRio foi fundada no Rio de Janeiro em 2008 com o nome de BN16 Participações LTDA. Em 17 de julho de 2009, foi transformada em Sociedade Anônima de Capital Fechado e passou a se chamar HRT Participações Petróleo S.A. Somente em 2015, a HRT Participações passou a ser chamada de PetroRio, que a gente conhece hoje, e as suas ações ordinárias passaram a ser negociadas na Bolsa com o ticker PRIO3. Então a nossa querida PetroRio hoje, ela é a maior petroleira de capital privado do Brasil. Em prática, ela consiste em encontrar campos já maduros em produção e fazer aquisições, assim aumentando a sua capacidade de produção. Exemplo é que em 2019 a PetroRio fez uma parceria com a Chevron e adquiriu 51,7% do campo de Frade já em produção. O que é que ela fez? Ela duplicou a sua capacidade de produção nessa aquisição e quadruplicou as suas reservas de petróleo. É o que ela faz, Ela encontra campos já maduros e faz a aquisição. Em janeiro de 2021, o seu valor de mercado está avaliado em torno de 12 bilhões de reais. É uma grande diferença entre PetroRio e Petrobras, mas também tem muita diferença de anos de existência, Enquanto uma foi fundada ali em 53, a PetroRio é muito nova, apenas em 2008 foi fundada. Petrobras e PetroRio, quais são as diferenças entre essas empresas? As duas atuam no mesmo setor e segmento, de extração de petróleo e gás e vivem desta mesma commodity, mas tem uma diferença entre elas. Primeiro, a Petrobras ela faz pesquisa de campos, faz a perfuração e faz a extração e refinaria do petróleo. A PetroRio, por sua vez, ela faz somente a pesquisa de campos já maduros e faz a aquisição desses campos para aumentar a sua capacidade
de produção. Então essa é a grande diferença. Inclusive, o grande trunfo da Petrobras foi a descoberta ali da camada do pré-sal. A diferença entre essas duas também está no custo de produção. Enquanto a Petrobras, o custo por barril na produção é de $5, a PetroRio é $13, ou seja, mais do que 2 vezes. Ou seja, também, a gente precisa pensar que numa possível oscilação do petróleo, a PetroRio tende a sofrer mais, porque o custo da produção do petróleo da PetroRio é muito maior do que a Petrobras. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o petróleo. O petróleo é a principal fonte de energia no mundo e é uma energia esgotável. Vai chegar uma hora que o petróleo vai acabar. Você sabia que o primeiro poço de petróleo foi descoberto na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1859? E aí foram criadas várias estatais com monopólio de petróleo. Somente em 1960 que foi criada uma organização para controlar a oferta de petróleo, chamada a OPEP. E eu busquei os principais países que fazem parte da OPEP e vocês vão ter uma surpresa aqui. Olha só, são eles: Arábia Saudita, Irã e Iraque, Líbia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Nigéria, Angola, Catar, Equador e Venezuela. Os maiores produtores de petróleo do mundo, que são os Estados Unidos e a Rússia, não estão aqui nessa lista da organização, da OPEP. O maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos, a Arábia Saudita é em segundo lugar e a Rússia é em terceiro lugar. A lista dos maiores produtores, o Brasil é o 8º. Então essa lista dos maiores produtores de petróleo do mundo, o nosso Brasil é o 8º. E esses 10 maiores produtores representam 70% da oferta global de petróleo no mundo. Por tudo que conversamos aqui, entende-se que o petróleo é uma das commodities mais importantes aí do mundo e que geram conflitos de forma recorrente no mundo. Um dos maiores conflitos aí que a gente passou nos últimos anos, foi em 73, 79 e a Guerra do Golfo. Mas um recente que a gente passou, inclusive, no ano passado, foi a disputa entre a Rússia e a Arábia Saudita. O que é que aconteceu, A gente teve uma redução drástica da demanda global de petróleo por conta do novo coronavírus. As pessoas ficaram em casa e não consumiam petróleo. E a Rússia manteve a sua capacidade de produção, ou seja, ela continuou produzindo, existia uma grande oferta de petróleo no mundo, porém pouco consumo. O que é que acontece? Quando existe uma grande oferta, os preços do petróleo caem. E foi o que aconteceu ali no auge do coronavírus, Os preços do petróleo começaram a cair, inclusive no mercado futuro americano, o petróleo chegou a ser negociado negativamente. E aí, quando a OPEP entra em cena, ela vai conversar com os países, fazem reuniões dos membros que fazem parte ali da OPEP, inclusive a própria Rússia e os Emirados Árabes, para entrarem em um acordo, para diminuir a produção e controlar a oferta e demanda de petróleo para reajustar e trazer os patamares dos preços anteriores. A partir do momento que os países foram flexibilizando o lockdown, a demanda por petróleo foi voltando aos patamares anteriores e aí conseguimos chegar ao momento de hoje que está um pouco mais normal a parte do petróleo e commodity no mundo. Devido à importância dessa fonte de energia, e a gente sabe que ela não é renovável, é finita, é fato que haverá grandes oscilações aí de preço de petróleo durante os anos, inclusive o PetroRio e Petrobras, que dependem dessa commodity, também oscilarão na Bolsa de Valores. Agora eu quero saber, ficou alguma dúvida aí de PetroRio ou Petrobras? Deixe o seu comentário aí no vídeo que a gente vai responder. Eu vou responder pessoalmente você. E aproveitando, quero convidar você a baixar o PDF. Vai na descrição do vídeo, clica no link, baixa o PDF, que lá tem tudo sobre Petrobras, PetroRio, inclusive uma comparação de indicadores fundamentalistas. E se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ative o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e siga nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!